Alô? Tinha dois estágios, um acendeu, mas não estava falando. Então, a gente estava comentando com vocês, né, sobre o trabalho da distribuição de lanches. Eu trabalho na área social também. Ele é aberto a qualquer um a participação. Quem quiser, chega às 16h30, ajuda na preparação dos lanches, das bebidas que vai servir aos moradores de rua. E por volta das 18 horas faz a distribuição. E por último, vamos falar do Evangelho do Lar, que é uma prática bastante importante, né? Ela é uma prática complementar ao trabalho que se faz aqui na casa. Então a pessoa muitas vezes aqui passa pelo atendimento fraterno, toma os passes, se harmoniza, mas dentro do lar perde um pouco essa harmonia em função do ambiente que está lá. Então o que a gente recomenda? Né? Até para melhorar todo esse ambiente, fazer o Evangelho no Lar uma vez por semana. Então separa uma hora tranquila, se puderem todos participar do lar é melhor. Mas o importante é que seja feito para amenizar todo o ambiente. É um complemento do trabalho feito aqui. Quem não sabe fazer ou tiver alguma dúvida, pode conversar com qualquer um plantonista do dia aqui, que fica também no atendimento fraterno, que vai explicar para você. Então vamos agora nos preparar para iniciar os trabalhos de hoje. Se possível, fechar nossos olhos, respirar mais profundamente, sentir o ambiente maravilhoso desta casa, deixar para fora deste ambiente, neste momento, todos os nossos problemas do nosso cotidiano, que eles fiquem esperando para nós resolvermos mais tarde, mas que estejamos aqui, plenos, fortes, conectados a essa corrente maravilhosa formada nesta casa, uma corrente de muita luz, de muita paz, de muito amor, e que possamos nos conectar à corrente maior do nosso Mestre Jesus, recebendo desta corrente também muito amor, muita luz e principalmente muito ensinamento, para que possamos assim melhorar os nossos trabalhos de hoje e seguir a nosso trabalho maravilhoso de aprendizado e evolução. Que assim seja, graças a Deus. Então a nossa palestra de hoje, ela se chama Ante a Indulgência Divina, retirada do livro Atenção e Evangelho, né? O nosso palestrante é o nosso grande amigo e irmão Caetano. Não tanto quanto você, mas tudo bem. Boa noite, gente. Tudo de bom. Que Jesus seja em nossos corações. Já iniciando assim, né? Vamos lá para o nosso bate-papo. Eu sei, já tive essa experiência semana passada. Coisa que é poderoso, entendeu? O negócio é... Quem, senão Deus, criou obra tamanha? O espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões e esferas, que a luz excelsa luz, aquece e banha. Quem, senão Ele, fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha? Deus. Somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável. E o universo infinito criaria suprema paz, interna piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Esse é um poema de Antero de Quintal. De Quental, não é do Quintal, tá? É Antero de Quental. O homem é assim mesmo, esse nome é português, né? Essa é uma poesia de Antero de Quental sobre Deus. Okay? Por quê? Porque hoje a palestra que nos é proposta vai ser auxiliada pelo texto de Emmanuel, que chama-se Ante a Indulgência Divina. Então, vocês sabem que a indulgência divina nada mais é do que a misericórdia divina, né? A tolerância do Pai para com todos os seus filhos. Mas antes de falar de tolerância do Pai para com todos, nós precisamos entender um pouco a ideia de Deus, né? Porque nós trazemos uma ideia um pouco distorcida desse ser supremo, né?
E as várias escolas tentam nos passar essa ideia, mas há 18 séculos que ela vem um pouco distorcida. E aí, em 1857, com o advento do Livro dos Espíritos, Kardec, como eminente professor que era e cientista, seu afã de aprofundar conhecimentos, a primeira pergunta que ele fez aos espíritos era aquela que todos nós faríamos se também tivéssemos contato direto com os irmãos superiores. O que é Deus? Né? Todos nós temos essa curiosidade. Né? O que é Deus? Só que a gente pergunta errado, né? A gente pergunta quem é Deus, né? Não é isso que a gente faz normalmente? Quem é Deus? Qual é o Deus correto? O Deus dos católicos ou o Deus dos protestantes? Né? O Deus dos budistas ou o Deus dos nossos irmãos seguidores de Maomé, o Alá? Aí os espíritos, sabiamente, no alto da sabedoria daqueles que já superaram essa fase que nós estamos passando, nos disseram, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, nos informando que Deus era a suprema e soberana inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. Ponto. Né? O que nós, espíritos de evolução mediana, levamos tomos e tomos, escrevemos livros e livros e livros e livros e livros para explicar essa ideia, eles resumiram em 2 linhas. Né? Olha, isso é a diferença, tá? Os espíritos superiores para conosco. Né? Deus, suprema inteligência, suprema e soberana inteligência, né? Criador de todas as coisas, ou causa primária de todas as coisas. Bom, isso estabelecido entre nós, e o que realmente não deixa de causar uma certa revolução, porque os espíritos colocam assim, Kardec já pergunta, né? O que é Deus? Não quem é Deus. Então isso aí tem uma grande diferença. Já trazendo para nós a ideia de que Deus não é nada que nós possamos mensurar. Né? É uma ideia que está ainda além da nossa capacidade de compreensão. Um dia compreenderemos, mas ainda não. E também leva por terra, quebra por terra, destrói a ideia antropomórfica que as religiões do passado tinham nos passado da ideia de Deus. Antropomórfica é a semelhança do homem, né? Antropo, homem, forma de homem. Então nós já estamos, os espíritos já vêm nos trazendo assim logo de cara que a ideia de Deus não tinha nada a ver com o que nós conseguíssemos imaginar, pensar, elaborar com a nossa pequena mente ainda pouco desenvolvida. Então, já nos alertando que levaria algum tempo para a gente entender essa ideia de Deus. Mas eles pediram que nós ficássemos com essa ideia, inteligência suprema. E dentro disso, nós sabemos que o Pai, nesse conceito, aí nós vamos entender um pouco mais, o conceito da providência divina. Porque desde que nós nascemos, nossa mamãe e nosso papai vem falando que o Pai divino, nosso papai do céu, nos provia de todas as coisas. E isso é uma verdade, porque nós chegamos aqui, não tivemos que fabricar nossa mãe, não tivemos que fabricar nosso pai, né? Não tivemos que fabricar nosso alimento, nada, nós recebemos tudo, né? Nós recebemos tudo. Nós não tivemos que fabricar rios, né? Nem os mares, nem as florestas, tá tudo pronto. Né? Daí a providência divina, quer dizer, alguém as proveu para nós. Já pensou assim, cada leva que chegasse aqui no planeta, tinha que começar de novo a fabricar os rios, fabricar as montanhas. Uns destrói, outro constrói. Outro destrói, outro constrói. Não, já estava tudo provido. Essa é a ideia de providência. Então o Pai, como inteligência suprema do universo, já estabeleceu ou criou, através dos seus prepostos maiores, já tudo o que é necessário para que os seus filhos pudessem aprender nessa escola bendita chamada planeta Terra. Né? E aqui nós temos que lembrar também, e os Espíritos nos lembram, eu apenas relembro vocês, que vocês sabem muito bem disso, eles nos alertam também que Deus não interage diretamente com a matéria. Né? Não interage. Tudo Deus faz através dos seus prepostos de luz, através dos nossos irmãos maiores. É isso que nós chamamos os co-criadores com Deus, ok? Aí nós começamos a entender, né, como é que funciona, como é que é a mecânica da vida. Muito bem. Está aí dita a providência divina. Que lá no Gênesis está escrito assim, ó. A providência nada mais é do que a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Já que Deus é o Criador, inclusive das suas criaturas.
Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisso que consiste a ação providencial. Está lá na Gênesis, Allan Kardec. E mais à frente também, em Allan Kardec, na Gênesis, capítulo 2, item 24, está aqui, ó. Para estender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o olhar do alto da imensidade. É isso que a gente imagina, né? Ele está no alto, em algum lugar do alto, olhando tudo, né? Assim, tem um sol, né? Bom, então ele está dizendo que não precisa, não é isso. As nossas preces, para que ele as ouça, não precisam transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante, pois que, estando de contínuo ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele, ressoam nele. Isso é revolucionário para nós, né? Os nossos pensamentos são como os sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Está lá em Allan Kardec, na Gênesis. É por isso que as coisas funcionam, para a gente entender como é que funciona a providência divina, né? Então, para a gente entender isso, mais lá na frente, ele vai nos dizer o seguinte: Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Estamos nele, como ele está em nós, segundo a palavra de Deus. Está vendo? O próprio Cristo nos assegurou que Deus estava em... Aí derruba todos os segredos, né? Aí fica fácil entender. Quer dizer, nada não está fora de nós. E é por isso que nós podemos receber a providência divina e a indulgência divina somente elevando nossos pensamentos através das preces. Elas ressoam em nós. Nós estamos emitindo, né? Nós estamos emitindo, elaborando a prece através dos nossos recursos mentais. E Deus imediatamente está recebendo por ressonância, porque Ele está em nós. Isso não é lindo, gente? Então não precisa realmente falar muito alto, não precisa de lugares especiais. Olha que bacana, derruba um monte de coisa por terra, né? Não precisamos de intermediários, né? Olha que bacana. Não de nada. Só precisa de nós e Deus, né? E aí, para facilitar as coisas, a gente espera que a gente escolha um cantinho onde tem um pouco de silêncio, né? Para você poder se concentrar melhor, onde ninguém vai te incomodar. Pode ser qualquer lugar da sua casa, do seu trabalho, qualquer lugar que você estiver, para que você possa unir o seu pensamento com o pensamento divino, porque ele está à disposição. Isso é divino, não é verdade? Muito bem. A partir disso, está tudo isso disposto para nós, seus filhos, né? E já dizia Jesus também que ele não abandona nenhum dos seus filhos, dentro dessa lógica. Ele não precisa ficar, né, lá em cima, assim, apontando, olhando, todo mundo. Não, ele está dentro de nós, e nós estamos nele. Por isso que nós temos que fazer um esforço para elevar as nossas vibrações a ponto de manter a conexão com Deus diariamente, se for possível. A gente sabe que é difícil, né? É o que nós estamos treinando para fazer, não é? Treinando o nosso mental, todas as nossas atitudes, para que elas estejam alinhadas com o Pai. E quando ele fala está alinhada com o Pai, isso, ou seja, está alinhada com as suas leis. E nunca é bom demais alertar que dentro dessa concepção de Deus, inteligência suprema do universo, que nós só podemos aprender enquanto ideia, nós temos alguns princípios estabelecidos que os irmãos espirituais também nos trouxeram e deixaram conosco para facilitar essa tarefa. Eles disseram o seguinte: ó, vocês podem entender muito bem Deus através dos seus atributos. Vocês lembram disso? Olha, vocês não podem realmente apreender toda a essência que é Deus, mas vocês podem entendê-lo pelos seus atributos. Aí eles dizem, primeiro, ele é eterno. Não tem começo nem fim. Ok? Isso é eterno, né? É imutável. É imaterial. Então, afasta de vocês tudo que é material. É onipotente. Né? Tem todo o poder pleno. É soberanamente justo e bom. Perfeito. Único. E finaliza. Único. Então deu as diretrizes, vocês perceberam? Olha, eu não falei mas por essas diretrizes aqui, vocês podem fazer uma ideia da natureza, né, dessa inteligência que nós estamos chamando de inteligência suprema. Então é por aí que nós nos guiamos. Tá? Então juntamos os atributos de Deus. Tá? Essa coisa dele ser eterno, imutável, material, onipotente, soberanamente justo e bom, perfeito e único, às leis que ele estabeleceu. Né?
algumas leis de progresso, a lei de sociedade, a lei de liberdade, né? A lei de reprodução, a lei de destruição, até chegar na lei de amor. Então, 11 leis, 10 leis, basicamente. Então, com esses dois conhecimentos, nós podemos, no nosso atual nível evolutivo, avançar e estruturar melhor os nossos pensamentos. E é isso que os nossos irmãos superiores estão nos pedindo nesse momento de transição planetária, para que nós nos alinhemos com o pensamento de Cristo, né? Aquilo que Jesus já deixou traçado no seu Evangelho de Luz. Então, dentro disso, cai a indulgência divina. Então, nós já tínhamos a providência divina, que Ele prepara tudo. Prepara todos os recursos para que nós façamos nosso trabalho evolutivo. E aí, além disso, por acréscimo de sua misericórdia, bondade e justiça, também tem a indulgência. Daí o porquê Emmanuel escreve ante a indulgência divina. Ou seja, a tolerância, perante a tolerância divina. Deus também tolera os nossos enganos e equívocos, ou seja, não nos destrói, né? Não nos elimina, por conta dos nossos erros. Muito pelo contrário. Ele quer que todo mundo aprenda. Né? Criou todos nós para que atingíssemos a felicidade suprema. Que nós sabemos agora também, com a informação de irmãos superiores, que é a condição dos nossos irmãos que já vivem nos mundos felizes. Né? É isso que nós estamos trabalhando. Mas, para isso, nós temos que ter bem estruturado em nós, em nosso pensamento, esses dois elementos. A questão dos atributos divinos e das suas leis morais, que governam em todo o universo. Muito bem, mas estamos ante a indulgência divina. Apesar de todos os nossos equívocos, de todos os nossos deslizes perante as suas leis, aqui estamos nós, aprendendo novamente uma nova oportunidade. Não vamos esquecer que a reencarnação nada mais é que a expressão da justiça divina. Não é isso? Porque elas são no número de quantas vezes nós precisarmos. Ok? E não vamos esquecer também que a presença do Pai se manifesta em toda a sua criação. Então são pontos que nós temos que ter em nós para que nós possamos nos guiar com maior segurança nesse nosso mundo de ilusão, porque senão a gente se perde. Né? Aí o Emmanuel vai nos lembrar que nós, no nosso atual nível evolutivo, nós somos bem bagunçados, não somos? Né? Nós somos bem bagunçados ainda. Né? Não temos muito firme ainda em nossa estrutura mental as leis morais. Né? Umas a gente observa, outras a gente derrapa ali, outra a gente tenta desviar. Nós estamos nesse processo ainda de acertar a nossa rota. E é por isso que estamos aqui, num planeta de provas e expiações. Não é por isso? Só por isso. Se nós já tivéssemos vencido essa etapa, nós já estaríamos merecendo viver nos mundos melhores estruturados. Né? Aí ele vai nos lembrar que nós estamos sempre sendo induzidos à intemperança mental. Olha só. Quer dizer, o meio ambiente, né, favorece isso. É desorganizado. Né? É tudo junto e misturado, não é verdade? Nós estamos misturados espíritos imperfeitos e bons e uns um pouquinho melhor. Está tudo misturado. Então nós somos induzidos à intemperança mental. Basta a gente um dia pegar o metrô às 6 horas na Praça da Sé, nós vamos sentir muito bem que é isso aqui, né? Dá vontade realmente de sair xingando todo mundo, não é verdade? Isso chama-se intemperança mental, né? Quando levamos um esbarrão, quando levamos um empurrão, quando somos, né? Então, isso está presente no nosso mundo, quando ouvimos notícias, quando ouvimos aquele monte de comercial, quando o pessoal do banco te liga, né, toda hora oferecendo isso e aquele outro, previdência social, tudo, aquele cartão de crédito. Tudo isso nos leva a um estresse. Isso que Emmanuel está falando assim, ó. O nosso mundo é um mundo de maluco. Lembrando Santo Agostinho, que lembrava que esse mundo aqui, essa escola bendita, apesar de ser bendita, era uma prisão, era um hospital, era tudo isso junto. Né? Ou seja, está reunido realmente alguns irmãos que precisam evoluir em todos os seus aspectos. Então, ele induzidos à intemperança mental, a explodir dentro de nós por vulcão de loucura, meditemos na indulgência divina. Então, mais do que nunca, nós precisamos meditar na indulgência divina, para que não venhamos a cair nos desajustes da intolerância. É isso, exatamente. Alguém lá na seca, aqui no seu carro, você quer chutar a canela do cara de volta, não é verdade? E chama-se intolerância, não é verdade? Bom, isso só para ficar num exemplo mais rude, tá? Isso a gente desce nos mais pequeninos problemas, né?
Aí vai lembrar. Ano passado, lá atrás, achávamos ontem desarvorados e oprimidos no torvelinho das trevas. Forte isso, né? É o nosso passado. Desenganos, erros, tal. Vamos lembrar aí nosso pequeno passado, a nossa história da humanidade, nós vamos ver que ele está falando a verdade, né? Idade Média, né? Depois todo aquele processo, nossa, só tem guerra, só tem loucura, só tem injustiça, só tem, né, maldade e tudo mais, né? É isso aqui que ele está falando. Achávamos ontem desarvorados e oprimidos no torvelinho das trevas. O Senhor, porém, nos concedeu um novo dia para recomeçar a grande ascensão à luz. Deus, né, Senhor? Não, ó, o Pai não destruiu a humanidade. Não, novas oportunidades, novas reencarnações, né? Novas oportunidades. Estávamos paralíticos na recapitulação incessante de nossos desequilíbrios, e Ele nos restituiu-nos a faculdade do movimento com os pés e as mãos livres para o reequilíbrio que nos compete. É verdade. Nós sempre estávamos paralíticos na encarnação após encarnação, e nós ainda repetimos os mesmos erros, né? Paralisados nos erros, nos equívocos. Vem o Pai e o quê? Libera nossas mãos, nossos pés de novo, nos coloca no caminho novamente, para que a gente retome a caminhada, o aprendizado. Sofríamos desilusão e cegueira. Reformou-nos a esperança e a visão com que assimilamos as novas experiências. Tudo isso indulgência divina, né? Misericórdia divina. E aqui uma palavra que você acha que ninguém sabia o que era. Jazíamos desaciçados. Desaciçado é sem siso, tá? Loucos. Olha só que maneiro. Jazíamos loucos na sombra. É isso, né? O que acontece nos umbrais, né? Nas trevas. Até hoje tem irmãos nossos presos, né? Nos umbrais, na sombra, nos zonas de sofrimento, no vale dos riscos. Aqui. Nós também, há pouco tempo, estávamos nessa situação. Então jazíamos loucos na sombra. Reconduziu-nos à posse da integridade espiritual. Olha que lindo. Reconduziu-nos à integridade espiritual. Padecíamos a desesperação a desgovernar-nos o verbo. Né? O que é a desesperação a desgovernar no verbo? Aquela mania que nós temos de reclamar de tudo e todo, até da grande divindade, até da bondade do Pai. Né? Através de atitudes blasfematórias. O que ele fez? O que o Pai nos faz? A sua indulgência. Investiu-nos de novo com o poder de falar acertadamente. Estamos aqui hoje falando disso. É a prova de Jesus. Hoje nós estamos aqui falando do Evangelho de Jesus. Nós temos sempre que se colocar nesse cenário, não. Vitimava-nos a surdez, nascida de nossa rebelião perante a lei. Lembra as leis? As leis morais? Né? Dotou-nos de abençoados ouvidos com que possamos assinalar as novas lições do socorro espiritual. Ou seja, ofereceu novas oportunidades, vai sempre oferecendo novas oportunidades. Ou nós vamos recuperando oportunidades. Né? Lógico, a peso do sofrimento, vão falar muito. Mas eu sofri demais. Sofreu porque quis, não é verdade? Lembre-se de Jesus. Ninguém colhe o que não planta. Né? A sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Colhe vento e colherás, planta vento e colherás tempestade. Quer dizer, a gente não dá muito ouvido a esses ditados populares, mas é exatamente assim. Né? Procedíamos, então, à conta de infelizes alienados nas regiões inferiores, materializando em torno de nós as telas dos próprios erros e eternizando assim o contato com os desafetos de nossa própria vida. Concedeu-nos, porém, a divina bondade, a bênção do lar e da provação, da responsabilidade do trabalho em comum, nos quais tornamos a associação com os nossos adversários, o pretérito, para convertê-los ao sol do amor em laços de elevação para o futuro. Está falando da família. Está falando da família. Né? Nós, às vezes, nos engalfinhamos em lutas cretinas da nossa ignorância, né? E aí Deus nos dá uma nova oportunidade de encarnarmos em um novo lar. E aí reatar os laços de amor que devem imperar entre nós. Né? Não tem jeito, não tem como fugir disso. Aí, para finalizar esse lembrete aqui, Manuel fala assim:
Não ouvides. Então tem tudo isso aqui que o pai já está relevando, né? Não só 18 séculos, tá bom? Mas há milênios. Né? Há milênios. Não ouvides a tolerância de Jesus. Jesus, como você sabe, governador do planeta Terra, enviado por Deus, né, para nos auxiliar, né, avançar. Né, foi enviado para ajudar a gente a transpor esses obstáculos aqui que Emmanuel está listando aqui. Não ouvides a tolerância de Jesus, o nosso eterno amigo, que nos suporta há milênios. Nos suporta há milênios, amparando-nos o coração através de 1000 modos, em cada passo do dia. E por gratidão a Ele, que não vacilou em aceitar a própria cruz para testemunhar-nos benevolência, sejamos aprendizes autênticos da fraternidade, porquanto somente no perdão incondicional de nossas faltas recíprocas conseguiremos atender-lhe ao apelo inovidável. E que apelo inovidável era esse? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha que bonito isso, né, gente? Isso é Emmanuel colocando para a gente de uma forma poética, mas muito incisiva. E o próprio Jesus, e a gente interpreta também esse ato de Jesus ser crucificado como ele foi crucificado para salvar a humanidade, não é verdade? Não é bem isso, né? Ele deixou-se imolar assim, mas em caráter de benevolência. Exemplo sublime para provar que nós vivíamos aquele exemplo. Dentro da nossa pequenez, é claro. Quem é que aqui está à altura de imitar Jesus? Ninguém, mas ele é modelo, né? Tem que ser seguido, não é verdade? Nós temos que fazer um esforço para seguir os passos de Jesus, não indo para a cruz. Realmente todos nós temos a nossa cruz, isso ele também nos avisou. Mas amando o nosso irmão, tolerando mais, sendo mais paciente, aquilo que eu falei, não perdendo o equilíbrio nos menores comezinhos da vida. Né? Isso que os irmãos vêm nos alertar, depois de 18 séculos, né? Um livro dos Espíritos vem alertar, reforçar isso aí. Olha, Jesus disse, é isso mesmo. Nós temos, por quê? E a única coisa que ficou mais clara foi que eles disseram o porquê. Deram as chaves do entendimento, não é verdade? Nos revelaram que o Pai realmente era único e que nós todos éramos irmãos. Por isso que tínhamos que nos amar uns aos outros, como eu vos amei, como ele nos tinha amado. Porque senão a gente não vai sair do lugar. Vamos todos para o abismo, ou continuar no abismo. Que abismo é esse? Da nossa ignorância. Quando eu falei abismo, o pessoal arrepia, né? Vai umbral, tolerante. Mas nós não percebemos muitas vezes que vivemos no umbral das nossas vidas. O umbral está em nós, querido. Por que nós vamos, às vezes, ter que passar pelo umbral? Porque ele já está instalado em nós. Se nós não combatermos o umbral que está instalado em nós, olha, para onde nós queremos ir quando largamos o corpo físico? Somos automaticamente atraídos pela nossa aura, né? Pela vibração da nossa aura. É verdade? Então está correto. O inferno e o céu, como bem lembrou Jesus, está dentro de cada um. Também. Então não é um lugar delimitado. Né? É um estado de espírito. Okay? Então, qual é a nossa tarefa? Ante a indulgência divina. O Pai nos tolera tanto os nossos erros. Jesus nos ensina tanto. Não nos abandona. Está sempre nos oferecendo oportunidades de ouvirmos a sua palavra, de nos esclarecer. O que nos falta, então? Apenas fazer um esforço para tentar compreender a lógica de Jesus. A lógica de Jesus que está fundada na lógica da criação divina. Por isso que eu precisei falar a vocês de Deus, né? Dos atributos divinos e das leis morais. Porque senão as pessoas não entendem, né? Senão vira aquela coisa de, então eu vou adorar, eu vou rezar, vou botar meu joelho no chão, eu vou carregar a cruz nas costas 2 quilômetros. Isso não resolve nada, né? Isso são só sinais exteriores. O que precisa modificar é o nosso interior. É o nosso interior. E isso parece coisa fácil de entender, mas não é. Tanto é que serão necessárias ainda a transmigração de quase 2/3 da humanidade, segundo o nosso querido irmão Ramatiz,
porque as pessoas não entenderam isso ainda até hoje. Quer dizer, somente 1/3 da humanidade está apta a querer entender esse convite. Perfeito? Então, vejam vocês que não é fácil. E quão difícil é a nossa tarefa, viu, queridos? Agora nós que nos propomos a sermos trabalhadores em Cristo, quão difícil é a tarefa com Jesus, ou seja, a tarefa de passarmos essa mensagem de amor para os nossos irmãos. E como vimos que aconteceu com Jesus, normalmente também nós não seremos compreendidos, não é verdade? E muitas vezes seremos bastante afastados. Encontraremos resistências terríveis, né? Mesmo entre os nossos queridos que compartilham o nosso lar. Então estejamos preparados, ok? Mas não vamos esquecer da indulgência divina. O Pai está sempre conosco. E se nós praticarmos esse alinhamento através da prece, da oração, que é um mecanismo eficiente, nós também não acreditamos muito, mas ele nos assegura, nossos irmãos espirituais maiores, que este é o canal eficiente para mantermos a nossa ligação com o nosso divino e com as hostes que já trabalham alinhadas com o Cristo planetário, que é o nosso querido Jesus. Então tenhamos certeza nisso, queridos. Coloquemos toda a nossa vontade, toda o nosso saber nisso. E não vamos esquecer que o Pai não abandona nenhum de seus filhos. E aí vamos ter certeza que esse mundo só vai melhorar. Ao contrário do que acreditam alguns, dizendo, esse mundo não tem jeito. É o contrário. Esse mundo só vai melhorar porque está em curso essa lei, essa indulgência divina conduzindo a nossa história. Então nós estamos fadados à evolução. É por isso que nós temos tanta certeza. É por isso que isso nos dá o que os nossos irmãos espirituais chamam de fé. O que é? Certeza. Aí eles perguntam, por que você tem tanta certeza? Porque eu acredito que existe uma força superior que governa o destino e que tem leis específicas sendo obedecidas. Então é por isso, queridos. Daí o nosso esforço de passar esse nosso sentimento, o que não é muito fácil, né? O que não é muito fácil. E às vezes com o prejuízo de não sermos também entendidos como Jesus não foi entendido. Mas se ele não foi entendido, nós não temos também a pretensão de ser, né? Mas fazemos o quê? A nossa parte. Okay? Então, nessa semana, meditemos nessa questão da indulgência divina para com todos nós, dentro da sua providência, e façamos o esforço. Façamos o esforço que nos compete, de nos tornarmos cada dia uma pessoa melhor, em todos os aspectos. Muita paz a todos. Obrigado, Caetano, pela palestra. Bastante interessante. Acho que a gente tem muita coisa para pensar e tirar disso daí, né? Pelo menos tem umas coisas na minha cabeça aqui que eu vou passar para. Mas vamos abrir nesse momento, como a gente faz, para quem quiser falar sobre o tema, conversar um pouco sobre isso, fazer alguma pergunta. Aproveitem. O tema é muito. Alguém, enquanto estou pensando, eu vou falar algumas coisas aqui que eu sempre me cobrei, sempre me preocupei muito com esse fato de não entender Deus, né? Uma coisa, por que eu sou tão limitado assim se eu não consigo entender o meu pai que me criou? Mas a gente vê que ninguém entende ainda, né? Nesse nosso estágio de compreensão de evolução, é muito difícil entender Deus. Eu queria só que você colocasse um ponto, até para não parar uma dúvida. A gente sabe que para a gente conversar com Deus, chegar em Deus, só depende de nós, como você falou, né? Por outro lado, Jesus nos disse que ninguém vai ao Pai se não for através dele. Explica um pouquinho isso daí, só para não gerar uma dúvida, né? Pois é. Porque você tem que lembrar também lá, antes que ele dizia, eu e o Pai somos um. Lembra? Isso significa que Jesus, como um ser puro, já está unificado com o Pai. Ou seja, isso que nós estamos trabalhando aqui, nós estamos a semente, nós e Deus, né? Semente divina. E nós estamos trabalhando. Então, ainda não estamos integrados em Deus, né? Porque não conseguimos praticar as suas leis. Jesus não, Jesus já fez esse trabalho. É por isso que ele se credenciou para voltar até nós, nessa escola primária aqui, e nos ensinar esse exercício. Ora, se ele é o maior no planeta, como uma antena, então está claro, e justifica a assertiva de Jesus, que somente através dos seus ensinamentos,
aos quais ele estava credenciado a oferecer para a humanidade naquele momento, somente aqueles ensinamentos é que libertariam a mente humana dos seus equívocos, dos seus erros. Por isso que ele repete: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Em ensinamento, nas ideias, no campo das ideias, né? Aquele que poderia modificar as nossas ideias, modificar o nosso mental, que estava carregado de esquisitices. Né? Lembra que nós colocamos um monte de esquisitices sobre o ensinamento de Jesus? E é por isso que ele afirmou que ninguém iria ao Pai se não passasse por ele. Ou seja, se não passasse pelo Evangelho, pela boa nova que ele nos trouxe. É nesse sentido, tá? Não foi uma coisa personalista, não. Aquela coisa, eu sou o cara. Não, não é bem para ele, não. A minha mensagem, ok? Que ninguém entenderá o Pai, e ninguém chegará ao Pai enquanto não conseguir praticar isso que eu estou dizendo, esse código divino de amor que eu estou trazendo para vocês, ok? Então, por isso que não era nenhuma questão religiosa, né? Não era questão de ritual, não era uma questão de coisa exterior, uma coisa interna. Exigia o bom combate, como dizia Paulo, não é isso? Travar o bom combate contra quem? Contra os outros? Não, contra você mesmo. Né? Já dizia os filósofos: o grande inimigo de você, o seu grande inimigo é você mesmo. É nesse sentido. Entenderam, pessoal? É nesse sentido. E é por isso que é nesse sentido que vale a pena trabalhar esses novos conceitos. Não é para ficar pregando para os demais, como eu estou fazendo aqui. É que eu estou pediram fazer. Não é para ficar pregando na rua, por exemplo. É errado, né? Eu chego lá em casa e eu quero converter todos os meus parentes. O pessoal vai lá em casa fazer uma festinha, eu fico falando, né? E sem ver, sem conseguir perceber que as pessoas não estão preparadas para receber esse tipo de coisa ainda, né? As pessoas têm que estar o terreno preparado. Lembra? Jesus só veio quando o terreno foi preparado. Se ele viesse antes sem estar preparado, o que aconteceria? Nada. Akhenaton foi um exemplo disso. Akhenaton veio muito antes de Jesus, lá no Egito, e não deu em nada. Implantou uma resistência enorme, né? Além da morte, apagaram toda a ideia. Apagaram os rastros da existência de Akhenaton lá no Egito. Então é por isso, tá? Ok? Obrigado. Explicou bem. Alguém mais quer falar alguma coisa? Fazer alguma colocação? Eu acho que é isso. O caminho está dado, né? Obrigado, mãe. Então vamos mais uma vez nos concentrar em nós, sentir essa corrente maravilhosa, essa energia maravilhosa desta casa, agradecendo pelos ensinamentos que aqui recebemos, possamos colocá-lo em prática, seguindo assim nosso trabalho de aprendizado e evolução. Agradecemos também aos mentores desta casa, que sempre digo com tanto amor e carinho preparam esse ambiente para o nosso trabalho, para o nosso aprendizado, para o amor que recebemos dessa corrente de muita luz. Vamos então, nesse momento de muito agradecimento, fazer uma vibrações pelos nossos irmãos mais necessitados, pensando nos irmãos que estão acamados, nos hospitais, em suas casas, que não pode se locomover, que não pode de repente estar aqui, que é um simples ato de caminhar até essa casa maravilhosa. Vamos agradecer também e vibrar pelos nossos irmãos que estão na rua, pensando que esses irmãos são a oportunidade de nós melhorarmos o nosso trabalho,
estão ali, que possamos fazer o mínimo por eles, dando amor. Muitas vezes não é tanto o alimento que eles precisam, mas é uma palavra de amor, um gesto de carinho. Vamos pensar nos nossos irmãos que estão também nas penitenciárias, nas cadeias, sem julgá-los, porque ali estão sendo presos e julgados pelas leis dos homens, e a gente sabe que as leis divinas são muito diferentes. Então vamos vibrar por esses irmãos, para que eles saiam dali melhores do que entraram. E por fim, vamos vibrar por nós mesmos, agradecendo aos nossos mentores que nos acompanham nessa jornada maravilhosa, e levar essa paz, essa energia e luz para dentro dos nossos lares, nos harmonizando e nos fortalecendo para essa batalha maravilhosa. Que assim seja, graças a Deus. Então, quem for passar pelo passo, só ficar em silêncio e aguardar. Ok? Obrigado, boa noite.